E aí, jovens, boa tarde a vocês, professor Robson. Estamos voltando aqui com o nosso assuntozinho, né? A paz. Professor, paz e não violência é a mesma coisa? Boa pergunta, né? Porque o capítulo ele fala de não violência. Ele não fala propriamente de paz, né? A não violência talvez seja um pouquinho mais abaixo do que a paz. A paz simplesmente quando você está em paz, você está de bem com a natureza, de bem com as pessoas, né? A não violência é você não praticar a violência, né? Então tem uma diferença aí, né? É interessante ele começar, agora a gente continuando esse assunto, porque na aula passada a gente falou do Gandhi, né? A gente já tinha falado de Jesus, falamos de Gandhi, falamos também, assim, demos pinceladas muito rápidas de Martin Luther King, falei até do... Eu nem estava aqui em casa, né? Eu estava lá em Fortaleza, eu estava na casa de mamãe, né? Acabei falando de John Lennon, né? O John Lennon, em suas músicas, ele pregava isso também. Acabou assassinado por um dos seus seguidores. Até falei para vocês, cuidado com os seguidores, né? Nelson Mandela, né, gente? Nelson Mandela, um grande líder aí sul-africano contra o apartheid, né? O apartheid era um negócio seríssimo. Professor, eu já ouvi falar essa palavra em vários outros locais, mas eu não sei nem o que é, não sei nem como se escreve. Apartheid. O apartheid na África do Sul, gente, era simplesmente dizendo onde os brancos deveriam, aliás, onde os negros não deveriam ir. Onde os pretos não poderiam nem deveriam ir, porque lá era um local de ocupação ou de socialização dos brancos, né? E isso não aconteceu somente na África do Sul, né? Isso aconteceu em vários estados dos Estados Unidos. Geórgia, Texas, Arkansas, enfim, houve alguns estados aí nos Estados Unidos em que havia, inclusive, o bebedouro para os pretos e um local onde você podia, inclusive nem era bebedouro, local melhor onde os brancos deveriam tomar água. Então, havia alguns restaurantes em que os pretos não podiam sequer entrar ou muitas vezes sentar às mesas, né? Muito complicado isso. E o Nelson Mandela foi um grande líder dos pretos na África do Sul em relação à libertação disso e principalmente a não violência contra os brancos, porque depois de tantos anos, né, tantos séculos de massacre dos brancos em relação aos pretos, seria muito entendível, tá, inteligível, digamos assim, que os pretos fossem se vingar, né, principalmente tendo um líder, Mandela, Nelson Mandela, uma das grandes figuras do século passado, tá, gente? Se tornando presidente do país, os brancos poderiam pensar, agora os pretos vão se vingar de nós. E não. E ele pedia simplesmente para que os pretos amassem os brancos, né? Se socializassem com os brancos, vivessem em paz. Esse é um dos grandes exemplos aí da não violência também, né? Nelson Mandela. Uma das grandes figuras, tá, gente, da história, não vou dizer nem do século passado, não. Uma das grandes figuras da história. Tem filme sobre ele, né? É um filme hollywoodiano, né? Que é um jogo de rugby. Rugby é um dos esportes favoritos deles, né? Isso aí foi uma herança dos ingleses. Rugby, herança dos ingleses, né? Os ingleses foram
o povo que colonizou os sul-africanos, ingleses, holandeses, há uma colônia muito grande de holandeses lá, né? E o rugby era o esporte favorito, é o esporte favorito dos sul-africanos, né? Não é nem o futebol. Então, foi num jogo de rugby, o Mandela inclusive agiu pelos bastidores tal, para unir o povo, e tinha acabado de acontecer a independência, digamos assim, do apartheid, né? E o Mandela ele agiu ali por debaixo dos panos para que o povo se unisse muito em função do time de rugby, né? Que era uma mistura ali de brancos com pretos, tal. É muito bom esse filme, muito bom. Tem o Matt Damon, um dos grandes atores aí de Hollywood, ele tá lá no filme, né? Interessante. Deixa eu só pegar o nome do filme para eu dar a informação completa, né? Só pegar o nome aqui completo, tá, gente? Nelson Mandela, filme, rugby, Matt Damon. É o Invictus. Invictus. Tá? É um grande filme. Muito interessante. Já assisti esse filme, eu acho que umas 2 vezes. Muito bom. É um filme de 2009. Tá? Eu não tinha 18 anos aí não, mas eu era juvenil, né? Pessoal, continuemos, né? Esse povo que sempre pregou a não violência, né? Vamos agora para São Francisco, né? São Francisco mesmo, o santo. Há vários filmes sobre São Francisco, tá? A história dele é bastante... Eu não conheço bem a história dele. O que se sabe é que ele era rico e largou tudo, largou toda a herança e foi viver como pobre, foi viver para os pobres, né? Para os animais também. Inclusive ele é o santo dos animais, né? Giovanni di Pietro di Bernardone. Giovanni di Pietro di Bernardone, mais conhecido como São Francisco de Assis. Assis é a cidade, tá, gente? Ele é o São Francisco da cidade de Assis. Tá? Inclusive, há referências do próprio Dante, né? Um dos maiores escritores da história. E para muitos, está dizendo aqui, ele foi a maior figura do cristianismo desde Jesus. Ou seja, desde Jesus não houve ninguém maior ou de tanta cristandade quanto São Francisco. Né? Muito interessante a história dele. Vou até ler depois, não agora, tá? Que é um tanto longa, né? Tá aí uma das orações, né? Uma das orações, oração a São Francisco. Essa oração a São Francisco, ela é cantada pelo Fagner, tá? Fagner, se ele não fosse da direita e não votasse tão errado, Wagner seria um dos maiores músicos da história desse Ceará. Logicamente, a música dele não perde o seu brilho em razão da ideologia política dele, né? Mas a gente fica um pouco chateado, né? Porque ele tinha de tudo para ser uma pessoa a favor dos pobres. Gente, há uma ideia muito clara em relação à ideologia política. Se você é a favor da igualdade social, da ajuda aos pobres, não tem como você defender a direita.
porque a direita não é a favor disso. A direita é a favor da liberdade, cada um por si, Deus por todos, o rico ficar mais rico, enfim, nada a ver com os pobres, né? E muitas das vezes o pensamento do cara de direita é pensar que o pobre só é pobre por ser preguiçoso, né? Isso é um pensamento completamente errado em relação a isso. Enfim. Eu acho que era um dos grandes motivos dele ser brigado com o Belchior, né? Belchior, outro músico cearense, esse sim, um militante da causa social, né? Belchior, sobralense. Enfim. Deixa eu ver se dá para colocar pelo menos um trechozinho aqui no nosso vídeo. Um trechozinho da oração de São Francisco pela voz do Fagner. É muito bonito. Eu, quando criança, eu ouvia muito nas festas de São Francisco. Eu morava no interior de Canindé. E quando era a festa de São Francisco, a gente ia para a casa de uma tia minha em Canindé. E a gente ficava o dia inteiro vivendo em função da festa de São Francisco. E a gente ouvia muito, né? Oração de São Francisco. Só ouvir um pedaço aqui, né, gente? Pronto para o novo? Então, vai de Lenovo. Conhecidíssimo, né, gente? Se a internet ajudar, né? Eu acho interessante esse final aí, porque ele diz assim: e é morrendo que se vive para a vida eterna. É exatamente aquilo que a cristandade defende, né? A ressurreição. Se você fizer tudo isso que está sendo dito, né? Onde houver trevas, eu leve a luz. Onde houver tristeza, eu leve a alegria. Onde houver ofensa, eu leve o perdão. Você não vá ofender de volta a pessoa, que é o que normalmente a gente faz, né? Quando nós somos ofendidos, a gente vai e revide, né? Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Fé é a crença, né? Onde houver erros, que eu leve a verdade. Enfim. Depois de tudo isso, dando que eu vou receber, perdoando para ser perdoado. E no dia que eu morrer, eu viverei para a vida eterna.
Isso é o viver em Cristo, né? Muito interessante essa parte. Pessoal, vou dar uma pausa aqui e volto já.